E aí, pessoal, que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Ceará? Eu trouxe aqui algumas questões para a gente ver uns conteúdos de administração geral, beleza? De diversas bancas, para a gente fazer uma revisão do conteúdo de planejamento, certo? Planejamento, direção, organização e controle, beleza? Então, para quem for fazer com soldado, então isso aqui é uma revisão. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria que vocês deixassem aí a sua curtida no vídeo, comentassem aí como é que estão os estudos, por aí vai, beleza? Então vamos lá, questão número 1 de 2017 da CS-UFG. Planejamento, organização, direção e controle são 4 funções administrativas constantes da teoria clássica e neoclássica. De acordo com essas teorias, qual é o tipo de planejamento em que se elaboram cronogramas específicos? Planeja-se cada etapa e são criados métodos, procedimentos, normas, metas e programas. Então vamos lá. Então, o conteúdo dessa aula vai ficar basicamente nas funções administrativas, beleza? Quais são as funções administrativas? É o planejamento, organização, direção e controle, que é o PODC, beleza? Quando a gente tem aqui, ó, quando a questão fala que tem cronogramas específicos, que vai ter métodos, procedimentos, a gente vai associar com o planejamento operacional. Então, o gabarito dessa aqui é planejamento operacional. O planejamento, quando a gente fala em planejamento operacional, vou fazer aqui um texto. Planejamento operacional, o que que a gente tem? A gente tem que ele está associado com o curto prazo. Ele vai associar também com o quê? Vai abranger as tarefas ou operações, certo? Quando a gente tem ainda, falando de planejamento operacional, a gente tem planos, que pode ser de qual tipo? Pode ser procedimento, pode ser regulamento, orçamento e, por fim, o programa ou programação, beleza? As questões, quando vem sobre essa parte de planejamento operacional, ele vai pedir para associar qual é desses planos. Então, por exemplo, quando a gente fala em procedimento, a gente tem que são planos operacionais que vão estar associados com métodos. Já quando a gente tem regulamento, a gente vai trabalhar com o quê? Com pessoas, com comportamento das pessoas. E orçamento, claro, né? Associado com, vou botar aqui, dinheiro, né? E o programa, por último, né? Está associado com a relação do plano com o tempo, beleza? Então, para planejamento operacional era isso, beleza? Planejamento operacional, ele está associado com o curto prazo, ele vai ser micro-orientado, vai associar também com tarefas e operações. Quando a gente fala em planejamento operacional, a gente tem os procedimentos, regulamentos, orçamento e programas. Então, a questão essa aqui é a letra A. Beleza? Então, vamos agora para número 2. Agora uma da IDECAN, né? Que é a banca que está organizando essa prova de vocês. Mas antes de falar dela, deixa eu fazer um resumozinho aqui do planejamento, né? Que tem 3 níveis, certo? Tem tipos de planejamento. A gente tem o estratégico, a gente tem o tático e a gente tem o operacional, que foi o que a gente comentou agora. Estratégico.
Quando a gente vê o estratégico, o que a gente tem nele? Qual é o tempo dele? Vai ser no longo prazo. O tático, no médio prazo. E o operacional, como a gente viu, no curto prazo. O estratégico, quando a gente fala em estratégico, como é que vai ser o conteúdo dele? Como é que vai ser esse planejamento? Ele vai ser bem genérico. Já o tático, ele vai ser menos genérico. E por último, o operacional, que vai ser detalhado, né? Já que vai ser o que vai executar. Beleza? Então aqui o tipo de planejamento. Pronto. Vamos lá. Questão número 2. Quanto aos tipos de planejamento em função de curto, médio e longo prazo, assinale a alternativa em que os conceitos de planejamento estão corretamente relacionados. Então vamos lá. Lembra aqui que a gente fez aqui, ó, estratégico associado com longo prazo, genérico. O tático, ele é médio prazo, ele é menos genérico. Operacional, curto prazo e detalhado. Então vamos lá. Então a questão ela vai misturar tudo. Então vamos lá. Quando a gente tem o tático, letra A, ó, tático, sintético e detalhado, não, né? Então deixa eu aqui botar aqui. Sintético e detalhado, não. Estratégico, genérico e sintético, curto prazo, não é curto prazo, né? É longo prazo. B, tá errada. Letra C, operacional, sintético e analítico. Médio prazo, ó, errado, né? Médio prazo. Estratégico, detalhado e analítico. Detalhado e analítico não, né? Porque aqui é o operacional. E o tático, menos genérico e mais detalhado, está associado com o médio prazo, aborda cada unidade organizacional. Então, o gabarito dessa daqui é a letra E. Vou fazer só uma observação aqui, ó. Quando a gente fala do tático, a gente vai ter também que ele vai ter uma amplitude associada com as unidades, os departamentos, certo? E no estratégico a gente vai ver a organização como um todo, certo? Como um todo. Beleza? Então a gente viu a questão número 2. Então a gente viu essa revisãozinha aqui bem básica e foi para as questões, certo? Então a 2, o gabarito é letra E. Próxima questão. Próxima questão 3 da FCC 2015. Considere definir missão, dividir trabalho, alocar recurso, designar as pessoas. As atividades 1 a 4, né, que foi isso que a gente viu agora, estão relacionadas, respectivamente, às seguintes etapas do processo administrativo. Então, às vezes, a pessoa na pressa, a pessoa vai botar aqui, ó, planejamento, organização e controle, certo? Mas aí ele quer saber, respectivamente, o que está associado a cada item desse, certo? Então, quando a gente fala em definir missão, o que a gente tem? A gente tem o planejamento. Quando a gente tem dividir trabalho, organização, alocar recursos, organização também. E por último, designar pessoas, que está associado com direção. Então, outra forma que pode acontecer de ter uma questão desse conteúdo de funções administrativas, processo administrativo, é dessa forma. Ele dá algum cenário, por exemplo, definir missão e você ter que saber qual é a função administrativa correspondente, certo? Então, a gente, por exemplo, no planejamento, deixa eu escrever aqui, né? Vamos fazer um esquema aqui, né? Vamos lá, planejamento. Quando a gente tem planejamento, a gente tem o quê? A gente vai ter a questão de definir missão,
A gente vai ter os objetivos, estratégias. Então, isso está associado com o planejamento. Qual é a próxima função? Organização. Quando a gente fala em organização, a gente vai lembrar de quê? Em alocar recursos, distribuir, dividir, beleza? E a próxima função é a direção. Direção a gente vai ter várias funções, mas a gente vai ter o que? Comunicação, liderança, motivação, certo? Motivação e liderança cai bastante em concurso, então tem que tomar cuidado. E por último, da função administrativa, a gente tem o controle, certo? Atenção ao controle, como são as fases, quais são quatro fases, 4 etapas, qual é a ordem e essa relação que há entre eles, certo? Então vamos lá. A gente começa com o que? A gente vai ter a questão de definir quais são os padrões. Definir padrões, fazer monitoramento, depois fazer a comparação e por último as medidas corretivas. Então isso são como é que funciona esse processo de controle. Você define o padrão, monitora, compara o padrão com o que foi o resultado e por último faz as medidas corretivas se for necessário. Beleza? Então outro esquema para vocês aí. Então, as atividades 1 a 4 estão relacionadas, respectivamente, às seguintes etapas do processo administrativo. Então, 1 é planejamento, o 2, organização, 3, organização e, por último, direção. O gabarito dessa daqui é letra D. Beleza? Depois comentem aí o que estão achando das questões, beleza? Então vamos lá para a questão número 4 desse ano 2022 do CESP-SEBRASP. No processo administrativo, a função responsável por aferir o nível de atingimento de metas é denominada de quê? Então essa daqui vocês têm que tomar um cuidado porque elas pedem aqui, ó, qual é a função responsável por ver o nível de atingimento, aferir, certo? E quem é responsável por fazer isso? É esse controle. Então a alternativa correta aqui é o controle, beleza? Então a função é controle que está associada com essa avaliação e correção, tá certo? Então falou em avaliar, corrigir, comparar, está associado diretamente com controle, beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Também de 2022, só que da banca IBAD. Dentre as atividades inerentes ao processo organizacional, aquela que tem por finalidade assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente estabelecidos. Então, essa daqui, com o que a gente já viu, a gente dá para ter uma noção do que pode ser o gabarito, certo? É uma questão bem tranquila. Vamos lá. Quando a gente tem aqui, ó,
tem a finalidade de assegurar que os objetivos, os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente estabelecidos, a gente está falando da função controlar. Gabarito, letra C. Tá certo? Então, vamos de novo aqui. Deixa eu botar lá em cima. Não, vou botar aqui, escrever aqui novamente. Vamos lá. Como se dá o processo do controle? Processo de controlar. E foi o que a gente viu aqui nessa questão. A gente vai estabelecimento de padrões, certo? Então, aqui nessa fase, o que a gente vai fazer? A gente vai definir quais são os resultados que a gente espera da atividade, da tarefa, beleza? A próxima, como a gente falou, né? A gente vai fazer o monitoramento. A gente vai fazer monitorar como é que foi o desempenho, certo? Então, a gente vai coletar as informações e vai medir, certo? Está associado com isso. Depois que a gente fazer esse monitoramento, a gente vai comparar o resultado, né, desse monitoramento com os padrões, beleza? E por último, a gente faz as medidas corretivas, certo? Então, a gente pode aprender com o que aconteceu de errado, corrigir ou até padronizar o que deu certo, certo? Então, quando a gente tem controle, a gente vê que ela é uma função administrativa, assim como a planejamento, organização e direção. Ela vai retroalimentar esse processo administrativo que é composto por essas outras funções, beleza? Então, é isso para a questão número 5. Marca. Questão número 5, o gabarito é controlar. A próxima questão é a de número 6 do ano passado, 2021. Então vamos lá, também do CESP. 2021 do CESP. Em uma organização, a primeira e a segunda fase de execução da função administrativa de controle são respectivamente. Então lembra aqui, ó, eu chamei a atenção que vocês têm que saber como é que se dá o processo de controlar. Estabelece padrões, monitora, compara e faz as medidas corretivas. E mais do que saber que são essas, é importante também saber a ordem que ela acontece, certo? Porque também cai em prova. Então vamos lá. Ele quer saber o que? Em uma organização, ele quer saber a primeira e a segunda fase de execução da função administrativa controle. Então, qual é a primeira? A gente vai fazer o quê? Definir os padrões e avaliar o desempenho. São a primeira e a segunda etapa. Comparar é a terceira, beleza? Terceira, ó. Adoção de ação corretiva é a última. Adoção de ação corretiva é a última. E comparar o desempenho e a ação corretiva é terceira e quarta. Beleza? Então, o gabarito dessa daqui é a letra D. Definir padrões, os resultados e avaliar esse desempenho. É a primeira e a segunda etapa. Beleza? Comenta aí o que está achando dessas questões, se está complicado, se está fácil. Como é que vai ser essa prova, né? Dia 22. Questão número 7 agora de 2019 do Instituto AOCP, Prefeitura de São Bento do Sul. Dentre as atividades
de um administrador, tanto no setor público quanto no setor privado, destacam-se aquelas dedicadas à comparação dos resultados alcançados de acordo com padrões de desempenho previamente estabelecidos, a fim de assegurar a realização dos objetivos e identificar a necessidade de modificá-los. Nesse caso, o administrador está desempenhando a função de, então a gente já viu aqui, ó, que está associado com controlar. Então, o gabarito da 7 é letra B, controlar. Próxima questão, questão número 8 da Selecom de 2021. Na Câmara Municipal, um administrador está desenvolvendo atividades de controle. Outra questão de controle. Repetindo, né? Atividade de controle. Assim, é correto afirmar que ele está realizando a seguinte ação. Então, o que provavelmente ela vai fazer nessa questão? Colocar atividades de planejamento, organização e direção e tentar lubridiar para você marcar errado, no caso, não ser controle. Mas a questão pede sobre controle. Então, a gente vê o que? Coordenar as ações dos agentes administrativos. Essa aqui está mais associado com, deixa eu escrever aqui, está associado mais com direção. Coordenar as ações dos agentes. Letra B, distribuir o trabalho entre os agentes, alocando os recursos necessários e atribuindo autoridades aos membros da organização, associado mais com organização. Definindo os objetivos de longo prazo para os agentes da administração da Câmara, definindo o que deve ser feito e o que deve ser feito. Essa aqui está associado com planejamento. E por último, deve ser o gabarito, né? Vou botar aqui mais para o lado. Monitorar as atividades dos agentes e comparar o resultado real com o planejado e implementar ações para a correção de qualquer desvio significativo. Então, gabarito é a letra D de dado. Vou marcar aqui. Letra D, beleza? Então essa aqui é uma questão boa para vocês de revisão, porque vocês podem ver aqui ó, os conceitos dela bem definidos assim, ó. Direção está associado com o que, ó? Orientação, motivação, liderança. Quando a gente vai para a organização, o que que a gente tem, ó? Dividir o trabalho, atribuir autoridade, ó, a outra, planejamento. O que que tem no planejamento? Definir os objetivos, o que deve ser feito e o como deve ser feito. Então, gabarito nessa daqui é a letra D de dado, monitorar as atividades, beleza? Agora a gente vai para outra questão da IDECAM, certo? Agora a questão número 9. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Continuando, uma questão de 2014 da IDECAM. Vamos lá. Administrar significa criar condições ideais de solidariedade para que as pessoas possam se ajudar mutuamente e gerar valor e riqueza de modo eficiente e eficaz. Então, o objetivo da administração é realizar objetivos, certo? De modo eficiente, eficaz. Beleza? O que que acontece? O que que a questão quer? Sobre a administração, marque a alternativa incorreta. O bom desempenho empresarial depende diretamente de uma administração eficaz. Então essa daqui tem tudo a ver, né? Então eu trouxe essa questão aqui porque ela é uma questão bem interpretativa.
Então vamos lá. O bom desempenho empresarial depende diretamente de uma administração eficaz. Quando a gente fala em eficácia, a gente está associando com os resultados, os objetivos. Já a eficiência, a gente está lembrando de eficiência com produtividade, com insumos, certo? Letra B. A tarefa básica da administração é a de fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz. Outra que está correta, beleza? Então a administração ela faz isso, né? Faz as coisas por meio de pessoas. Letra C. O processo administrativo é formado pelas funções administrativas. Lembra que a gente falou? Quais são as funções administrativas? Planejamento, organização, direção e controle. Letra D. A administração estratégica envolve o gestor da empresa, se estendendo aos membros de diversas áreas e diversos níveis da mesma. Beleza? Então, o gabarito dessa aqui também está certo. Então, o gabarito só vai poder ser a letra E. No que diz respeito às funções administrativas, forma-se um ciclo. Então, o processo administrativo ele é um ciclo. A gente vai ter aqui. Vou botar aqui. Planejamento, organização, direção, controle. Ele é um ciclo. Ele pode melhorar. Então aqui, ó, gerando uma interação, não sendo possível, portanto, uma contínua correção. Então o erro dessa questão aqui está dizendo que não ser possível essa correção e ajustamento. Porque é possível sim. O ciclo ele se repete, pode acontecer correções na retroação, beleza? Então o processo administrativo ele é cíclico, ele é dinâmico. Deixa eu botar aqui, escrever aqui. Processo administrativo ele é cíclico, dinâmico e interativo. Beleza? Pronto, então o erro dessa letra E, que é o gabarito da questão, é falar que não é possível essa correção, quando na verdade é possível. Próxima questão agora de número 10 da FUNCAB. No processo administrativo, formular objetivos integra as atividades da função, direção, controle, organização, coordenação e planejamento. Então, o gabarito dessa daqui é planejamento. Certo? Que é no planejamento que a gente vai definir quais são os objetivos da empresa, da organização, certo? Então faz parte do planejamento isso. Quando a gente tem direção, a gente tem comunicação, motivação, liderança, controle, tudo isso que a gente viu já em várias questões. A letra C, organização, está associada aí com distribuir tarefas, alocar recursos, beleza? E vamos agora para a questão de número 11. Uma questão agora da FGV de 2018. Antes de continuar o vídeo, você deixa aí a sua curtida no vídeo, né? Para ajudar aí o canal. Comenta aí o que está achando das questões e veja o que vocês querem para um próximo vídeo aí, quem for fazer PM Ceará. Vamos lá. Questão de número 11 agora da FUNCAB. Não, da FGV, né? FUNCAB foi a outra. Na elaboração do planejamento estratégico de um órgão público, os responsáveis pela condução do trabalho estão desempenhando a etapa conhecida por definir a visão. Assinale a opção que apresenta as características dessa etapa.
Por que eu trouxe essa questão aqui? Porque no planejamento a gente tem algumas atividades. A gente vai ter definir objetivos, estudar como é que está o ambiente interno, ambiente externo, fazer estudos, né, de como está a empresa. No processo de planejamento, vamos fazer um esquema aqui, né? Peraí, esquema, parará. Aí agora a gente vai para o planejamento, né? Que a gente falou muito de controle. Agora a gente vai falar um pouquinho de planejamento. Quando a gente fala em planejamento, a gente vai ter algumas coisas que devem ser estabelecidas. A gente tem a visão, que é o que a questão está pedindo. A gente tem a missão. Por último, a gente tem os valores. Quando a gente trabalha com visão, um exemplo de visão está associado com aonde a empresa quer chegar. Onde a empresa pretende chegar. Por exemplo, em 2025, ser a maior empresa de calçados do Brasil. Então, esse é um exemplo de visão. Quando a gente tem a missão, seria a razão da existência da empresa. Seria o propósito, né? O que diferencia ela das outras. Propósito. Beleza? E por último a gente fala em valores, que são os... Como é que se dá a conduta da empresa? Então, responsabilidade, por exemplo. Beleza? Então, deixa eu botar aqui. Orientação da conduta. Orientação de conduta. Certo? Então, visão. Onde a empresa quer chegar? Missão. Qual é o propósito? Qual é a razão de ser da empresa? Outro sinônimo para isso aqui, ó. Razão de ser. E valores como a orientação de conduta. Então, a gente vai ter respeito, essas coisas assim. Transparência. Então, vamos lá. Na elaboração do planejamento estratégico de um órgão público, os responsáveis pela condução do trabalho estão desempenhando a etapa conhecida por definir a visão. Definir a visão. Assinale a opção que apresenta características dessa etapa. Então vamos lá. Letra A. Apresentar os princípios e crenças basilares do órgão. Quando a gente vê isso aqui, está associado com valores. Próximo. Panorama dos desafios e oportunidades vigentes no setor. Essa aqui eu vou colocar ambiente externo. Porque ele está falando aqui de oportunidades do setor. Já quando a letra C fala aqui, ó, exposição das forças e fraquezas valorizadas pelo órgão, a gente vê o ambiente interno. Letra D, declaração da posição almejada pelo órgão no futuro. Visão. Gabarito. E por último a gente tem a descrição da razão da existência do órgão, que é a missão. É um gabarito dessa daqui. É a letra D de dado. Essa questão aqui de ambiente externo e ambiente interno já se aprofunda muito na questão de planejamento. Então, eu acredito que esteja bem distante da prova da Polícia Militar. Mas, se possível, dê só uma pincelada para fazer uma revisão, beleza? Então, no ambiente interno, a gente tem as forças e fraquezas. No ambiente externo, a gente tem as oportunidades e ameaças. No ambiente externo, a gente tem
situações que elas são não controláveis, certo? Já no ambiente interno, a gente tem um ambiente que ele é controlável, beleza? Então agora a gente vai para a próxima questão, a de número 12. Só dar uma pausa aqui rapidinho. Vamos lá. Questão agora de 2022, né, desse ano, na Quadrix. A função administrativa encarregada de organizar, estruturar e integrar os recursos e órgãos incumbidos de sua administração e de estabelecer suas atribuições e as relações entre elas é denominada de... Então, o gabarito dessa aqui é a letra B de bola, é organização, certo? Vamos fazer outro esquema aqui quando a gente fala de organização, quais são as palavras-chave, beleza? Organização, o que a gente vê quando fala em organização? A gente vê a questão dos recursos. Quais recursos que há nas empresas? Tem os recursos humanos, financeiros, por aí vai, tecnológicos, beleza? Vou aumentar aqui. Então a gente vai dividir trabalho, trabalho. Vai fazer agrupar, né? Agrupar as atividades. Aqui também tem uma questão que cai muito em concurso, que é sobre departamentalização. Departamentalização funcional, de projetos, por aí vai. Então, quando a questão fala aqui, ó, que tem uma função administrativa, que ela é encarregada de organizar, estruturar e integrar os recursos e órgãos e de estabelecer suas atribuições e relações, ela está fazendo essa questão de organização. O gabarito dessa daqui é a letra B. Mas deixa eu dar falar um negócio aqui. A organização ela trabalha assim. Vamos dizer que aqui é uma tentativa de fazer um organograma. O organograma mostra como é que se dá as relações hierárquicas. Quando a gente vê aqui, ó, entre esses, nessa horizontal, a gente tem a departamentalização. Já quando a gente vê aqui, ó, isso aqui, essa relação de um acima do outro, né? Então a gente vê a hierarquia, os níveis hierárquicos. Beleza? Vamos agora para 13. 13 da IESES de 2021. São atributos da função administrativa de organizar, exceto. Então, permitir o alcance dos objetivos traçados da melhor maneira possível. Agrupar e estruturar todos os recursos, né? Eu falei aqui, ó, agrupar. Agrupar os recursos, certo? Promover o eficiente trabalho em conjunto, pessoas, recursos. E o gabarito que sobrou, né? Letra D, comparar padrões que estão sendo alcançados com os planejados, que está associado com o quê? Controlar, beleza? De novo, é bom saber quais são as fases, quais são as etapas do controle, beleza? Porque ela vai misturar. Próxima questão de número 14. Da IBAD 2021.
Das funções da administração, aquela responsável pela atuação dos recursos humanos da empresa e que está diretamente relacionada com ação e dinamismo é o quê? Então a gente já viu controle, que vai ter, vamos lá, subir aqui. Subindo. A gente primeiro viu controle, que a gente vai ter padrões, monitoramento, comparação, medidas corretivas. Depois a gente falou do planejamento. O que, é que a gente vai ter no planejamento? A gente vai definir missão, a gente vai ter o ambiente interno, quais são os objetivos, traçar os objetivos. Depois a gente viu sobre organização, como é que se dá a alocação dos recursos, a distribuição, né? Como é que vai ser a divisão de tarefas. Aqui, ó, mais características da organização, agrupar as atividades. E agora a gente vai para direção. Quando a gente fala em direção, a gente vai falar de uma fase que ela está associada com relações interpessoais. Direção. Relações interpessoais. O que é que acontece na direção? A gente vai ter comunicação, a gente vai ter motivação, liderança. É na direção também que a gente vai administrar as pessoas, né, para alcançar os objetivos. Então, vou botar aqui, administrar pessoas para alcançar os objetivos, né? Porque é através das pessoas que as empresas conseguem os seus objetivos. A gente vai fazer o que mais? Incentivar. Então, isso são algumas que vai estar associado com a função administrativa direção. Então, aqui, ó, que está associado diretamente com ação e dinamismo pela atuação dos recursos humanos da empresa. Então, o gabarito dessa daqui é a letra D de dado, 14, D de dado. Antes de ir para a questão, vou deixar o PDF desse material, né, na descrição do vídeo, beleza? Vocês baixarem aí e fazer a revisão depois. Vamos lá agora para 15. Questão número 15 da IBAD de 2020. Indique a alternativa que apresenta uma das características da função organização. Então, a gente já falou de organização. Vamos lá. Letra A. Processo desenvolvido para o alcance de uma situação futura desejada. Aqui a gente vai estar associado com planejamento. Letra B. Busca organizar, estruturar e integrar os recursos disponíveis para atingir o objetivo. Busca organizar, estruturar e integrar os recursos. Então, fazer a organização, estruturar e integrar os recursos disponíveis para atingir o objetivo. Então, o gabarito dessa daqui é a letra B. Organização. Próxima, letra C. Conduções de trabalhos executados para o alcance dos resultados. Isso aqui está associado com direção. Verificar se as tarefas estão conforme planejado. Controle. Por último, letra E, prever, articular e alocar os recursos a serem utilizados para atingir os objetivos, associado com planejamento. Beleza? Então, o gabarito dessa daqui é a letra B de bola. Próxima questão de 16, de 2019, do Instituto AOCP. Dentre as atividades de um administrador, tanto no setor público quanto no setor privado, acho que aqui a gente já fez isso daqui, né?
setor público quanto no setor privado. São Bento do Sul. Já fez isso daqui. 17 de 2020. FIPA, Banca FAFIPA. Pode-se afirmar que estabelecer padrões de desempenho, avaliar resultados e adotar ações corretivas são atividades que pertencem a qual das 4 funções básicas? Gabarito certo, controle, beleza? Então, o controle está associado com isso, a gente já falou várias vezes, beleza? Tem que decorar, saber qual é a ordem, quais são as 4 funções, 4 etapas, fase, certo? Controle. Próxima questão, 18. E a última questão. Ó, sigam aí no Instagram, a Casa do Anunciador. Uma questão de 2018 do INAS do Pará. Cansado de receber algumas reclamações por e-mail dos serviços prestados pela sua equipe, Arthur decidiu fazer a inspeção da qualidade destes serviços por meio de uma pesquisa de avaliação ao final de cada atendimento realizado. Para isto, contratou uma empresa especializada no assunto. Pode-se dizer corretamente que... Então, outro assunto que eu já estava até esquecendo de comentar, que são quais são os momentos do controle. A gente tem... Escrever aqui melhor. Quando acontece o controle? Uma besteirinha aqui. Controle prévio. Outro controle é o controle ao mesmo tempo simultâneo. E por último, o terceiro, o controle a posteriori, certo? Ou posterior. Quando a gente tem o controle prévio, é que ele acontece antes de alguma conduta, certo? Então, acontece antes do fato. Simultâneo, durante. E a posterior seria depois. Então, vamos lá. Cansado de receber algumas reclamações por e-mail do serviço prestado pela sua equipe, Arthur decidiu fazer a inspeção de qualidade por meio de uma pesquisa de avaliação ao final de cada atendimento. Então, ao final, provavelmente o gabarito vai ter que falar sobre um controle a posterior. Letra A, esse tipo de controle é a posterior? É isso mesmo, letra A. Sua preocupação é desnecessária? Jamais. É um controle preventivo e efetivo? Não. Preventivo seria, por exemplo, ele definir alguns padrões, como é que deveria acontecer para determinada situação. Letra D, é um controle financeiro? Não. Tal controle é informal? Não, né? Então o gabarito dessa lá aí é a letra A, beleza? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar. A gente falou aqui das funções administrativas, né? Deixa eu ver aqui. Cadê as funções? Deixa eu dar para acrescentar mais alguma coisa. É no planejamento que a gente vai fazer, ó, prever, né? Aqui, ó, prever, se antecipar. Organização, alocar, pronto. Então era isso. Então era isso que eu tinha para comentar com vocês, né? Nessa revisãozinha aí de administração geral, trouxe planejamento administrativo, né? Planejamento, organização, direção e controle, as etapas, como é que se dá. Então era isso. E comenta aí no vídeo
como é que tá a preparação e valeu!